Pessoal, boa noite. Meu nome é Renato Aloy. Vou dar continuidade aqui no curso do Arduino. Nós estamos na aula 5. Eu estou um pouco gripado, então desculpem aí minha voz. Eu sei que esse assunto de programação, variáveis, funções é um pouco cansativo aí, faz parte da programação do Arduino, mas é muito importante que a gente aprenda e depois a parte de hardware, né, que a gente chama de hardware, a parte eletrônica, ela é bem mais confortável. Mas vamos lá, vamos dar sequência. O que é uma variável? A gente costuma comparar ela com uma caixa, que a gente guarda informações dentro dessa caixa para depois poder utilizar. Então a gente precisa de variáveis para algumas coisas, como guardar um valor que a gente quer fazer algum cálculo com ele depois, ou simplesmente registrar uma informação vinda de uma porta e usar ela num cálculo também, ou numa condição para saber verificar se é verdadeiro ou não. Então, para isso, a gente precisa de uma variável. E como uma caixa, por exemplo, a comparação é com uma caixa, a gente tem uma caixa certa do tamanho certo. Uma variável também tem que ter o seu tamanho certo, que a gente chama de tipo. Então a gente não vai guardar, por exemplo, um sapato dentro de uma caixa de televisão. A gente guarda um sapato dentro de uma caixa de sapato. Por quê? Porque ela tem o tamanho certo para guardar o sapato. Então, as características de variáveis aí basicamente são o tipo e o escopo. Esse tipo ele define a variável, ele define qual é o tamanho, desculpem, qual é o tamanho que ela vai ter e o que ela vai poder acomodar. Então é o que a gente diz que uma variável do tipo certo ela é como uma caixa do tamanho certo. E o escopo é onde essa variável vai existir. Porque dependendo de onde ela for declarada, ela existe no que a gente chama de contexto e não existe em outro. A gente vai entender isso daqui a pouco, mas basicamente tem a ver com aonde ela foi declarada e aonde ela vai ser utilizada. Tá? Eu escrevi lá no meu blog, no renatoaloy.blogspot.com, uma documentação que eu traduzi do site do Arduino, que é aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, é uma documentação traduzida aqui sobre variáveis. Eu coloquei aqui sobre a declaração, então tem mais informações aqui que vocês vão poder encontrar em mais detalhes aqui no blog. Tem sobre escopo, como iniciar valores nas variáveis, a sobrecarga de variável, porque a variável, como eu falei, ela tem um tamanho aí que precisa ser respeitado, e quando a gente não respeita esse tamanho existe a sobrecarga. Então vocês vão aprender mais aí nesse tópico. Sobre o uso das variáveis, tem exemplos, tá? E finalmente sobre o escopo da variável aqui, que eu coloquei alguns tipos de variáveis, vocês podem ver aqui. E sobre o escopo das variáveis também tá nesse post aqui, depois vocês dão uma lida lá com calma, que vale a pena. Aqui no arquivo do blog, vocês podem verificar que ele está aqui em 2011, como é ordenado por data, ele está aqui em 2011, em novembro, e nós temos o link aqui nessa hierarquia de datas, dentro de novembro de 2011, a variáveis do Arduino, tá? Então vale a pena depois dar uma lida nisso. Mas para a gente entender um pouco como funcionam as variáveis, a gente tem aí uma forma de declaração delas já atribuindo o valor. Então eu coloquei um exemplo aí que eu estou declarando a variável com o nome i, né, do tipo int, e o sinal de igual aqui, vocês vão ver na programação durante o curso que às vezes a gente usa um sinal de igual, às vezes a gente usa dois sinais de igual, igual. Quando a gente usa um sinal de igual assim, é para a gente atribuir o valor que está do lado direito na variável que está do lado esquerdo. Então a gente vai colocar esse valor zero dentro da variável, ou seja, colocar ele dentro de uma caixa que é essa variável i, e ela é do tipo int. Então esse tipo aqui é o que define qual é o tamanho dessa nossa caixa.
A gente já vai ver aqui sobre esses tamanhos, mas esse int aqui consegue acomodar números até mais de 30 mil, ou seja, números até maiores do que essa, da 32 mil e uns quebrados. E aqui, como eu estou atribuindo o valor zero, então não vai sobrecarregar a variável, está bem dimensionada para a variável. E o ponto e vírgula no final, não se esqueça. Então essa daqui é uma sintaxe de declaração de variável com atribuição de valor. A gente poderia fazer simplesmente sem esse pedaço, colocando ponto e vírgula logo após o i aqui. A gente só estaria declarando ela, dizendo que existe, né? Ou seja, declarando a existência da variável i do tipo inteiro. E a gente pode fazer essa atribuição depois. Mas aqui o mais comum é essa sintaxe aqui, em que a gente declara, atribui o valor, ou seja, já inicia essa variável. Porque se a gente só declarar ela sem o valor, a gente vai ter que iniciar, ou seja, atribuir esse valor em algum momento depois na programação. Porque senão pode dar problema se a gente não atribuir um valor inicial para ela. A gente pode ter leitura falsa, a gente vai ver esses efeitos mais para frente. Aqui eu coloquei no código com o void o setup e o loop. Vocês podem ver que eu coloquei essa declaração da variável aqui, int i igual a 0, ponto e vírgula, dentro aqui do corpo do setup, entre as chaves aqui do setup. Então eu estou declarando essa variável aqui dentro. E aqui eu estou explicando que a sintaxe é o tipo, que está em vermelho, o nome, o sinal de igual, o valor e o ponto e vírgula, né? Então nós dizemos que é uma variável i do tipo int com valor zero. Essa é a nossa definição aí da nossa caixa, que a gente vai usar depois, provavelmente, para fazer algum cálculo ou fazer alguma verificação aqui com essa variável. Na próxima aula a gente já vai fazer o uso das variáveis com mais intensidade. Agora a gente vai só fazer uma pequena experiência, até para vocês entenderem o intuito aí das variáveis. Aqui eu coloquei alguns tipos, olha só. Que a gente declarou aqui o tipo int, então no lugar do int a gente pode escrever essas informações aqui, como char. Então no lugar do int poderia ser char, poderia ser byte, o próprio int aqui, ou string. Cada uma tem uma funcionalidade aqui. A char a gente utiliza para acomodar caracteres de texto. Então as apóstrofes aqui, né, o aspas simples, serve para demarcar que dentro das aspas tem um caractere, pode ser um A, B, C, pode ser um zero, um cedilha, qualquer caractere da tabela ASCII, a gente pode usar aqui e ele vai ser acomodado dentro da variável char. Byte já é uma variável que acomoda números de 0 até 255. Então são números pequenos, a gente pode usar para contadores de eventos pequenos, que não tenham números muito grandes. E para portas, por exemplo, como porta vai de 0 a 13, 0 a... enfim, são números baixos, eu posso usar um byte para atribuir um número de porta para ele, por exemplo. Assim como no int também. A gente pode colocar um número 13 aqui no int. O int vai de menos 32.768 a mais 32.767. Então o número 13 aqui, por exemplo, na porta, o número 12 na variável int caberia tranquilamente. O que faz a gente decidir por uma variável ou por outra é realmente espaço em memória, porque a variável int ela precisa de mais bytes para acomodar os valores que a gente coloca dentro dela. E a variável byte, pelo próprio nome diz, ela ocupa um único byte de informação. Então quando a gente tem um programa que está ficando muito grande, a gente precisa tomar cuidado às vezes com os tamanhos que a gente vai usar de variáveis para ocupar menos espaço na programação. Vocês sabem que o Arduino ele tem bastante memória atualmente, se eu não me engano são 32 mil bytes de memória que a gente pode programar dentro dele, mas de qualquer forma, a hora que a gente tem programas grandes, a gente precisa às vezes reduzir um pouco a nossa programação. Mas isso acredito que vocês ainda vão levar bastante tempo para ter de problemas. O importante é saber que a gente utiliza a char para caracteres da tabela ASCII,
byte para números pequenos, 0 a 255, int para números maiores, né? E além do int nós temos a long também, que aceita números maiores ainda. E a string, que ela não usa aspas simples como delimitador, ela usa aspas duplas, olha. E a gente pode pôr um tipo de uma frase, ou seja, vários caracteres acomodados dentro de variáveis do tipo string. No caso de uma variável do tipo char, ela aceita um único caractere. A string já aceita uma série de caracteres formando uma frase. Tá, aqui na nossa experiência, para a gente entender um pouco sobre o funcionamento de variáveis, o que a gente vai fazer? Eu vou trocar a porta do LED. Na aula anterior, eu não sei se vocês se recordam, eu fiz, deixa eu até ligar aqui, o que a gente fez na aula anterior? A gente fez esse LED aqui que está ligado na porta 12 aqui, a gente fez ele piscar. Deixa eu arrumar o foco aqui. A gente fez ele piscar eternamente por conta da função loop, e nós colocamos o código lá para ficar escrevendo 1 na porta 12 e esperando um tempo, escrevendo 0, depois escrevendo 1 de novo e assim eternamente fazendo o LED piscar. Então, deixa eu tirar aqui que está ruim o foco. O que a gente fez? A gente escreveu esse código aqui, exatamente esse código, só que no lugar onde está escrito 13 aqui, a gente tinha 12, porque o meu LED está ligado na porta 12. Mas vamos dizer que eu quero trocar de porta, que é a ideia aqui para eu apresentar para vocês aqui. Então, eu vou trocar da porta 12, olha lá, parou de piscar o LED, e vou jogar na porta 13. Joguei uma porta para o lado aqui, mudei a porta. Ele parou de piscar. Por quê? Porque os comandos que eu tenho gravados aqui no microcontrolador estão acionando a porta 12. Então, o que eu precisaria fazer? Na programação, eu preciso trocar onde estava escrito 12 por 13 e publicar esse código, só para a gente fazer relembrar aqui. A gente tem um setup que é executado no início do nosso programa uma única vez, configurando a porta aqui no código, a porta 13 como saída, e escrevendo o valor 1 nessa porta 13 para deixar ela ligada. Depois, a próxima execução que o Arduino vai fazer vai ser a função loop, que vai rodar eternamente, fazendo o delay, desligando, ou seja, colocando 0 na porta 13, fazendo o delay de 1 segundo, de novo aqui, ligando de novo e ficando nesse loop, que era o que a gente estava vendo lá. Só que isso na porta 12, agora a gente quer mudar isso para a porta 13. Só que escrever isso aqui, se eu pegar esse código do jeito que ele está aqui e jogar lá no Arduino, vamos fazer isso. Ele vai voltar a funcionar. Deixa eu achar o meu cursor do mouse aqui. Aqui, vamos pegar esse código então. Vou jogar ele do jeito que está aqui. Vou jogar no meu Arduino, que eu já deixei aberto aqui, ó. Vou dar um Ctrl V aqui. Colou meu código. Deixa eu ver se ele colou certo aqui. Colou. Ficou um pouco, os comentários ficaram meio distorcidos aqui, mas fora a indentação aqui, o código está certinho. E aí eu clicando lá no meu botão de upload, que é esse botão aqui, como a gente já bem sabe, ele vai fazer o upload para o Arduino. Cadê os LEDs piscando do Arduino aqui? Olha lá. Se minha câmera pegasse foco, daria para ver, né? Bom, mas ele já fez o upload, na verdade, já piscou os LEDs lá. Porque até para lembrar, a gente tem um LED que está aceso aqui perto do meu dedão aqui, que é o Power. Os outros dois LEDs aqui, a gente tem um LED que chama RX. Cadê o foco da minha câmera? Deixa eu trazer mais para perto aqui. Aí. A gente tem dois LEDs aqui, que são o RX e TX, que eles são responsáveis pela comunicação serial. Então, quando a gente manda um programa lá, aperta o upload lá no programinha do Arduino, ele está mandando para cá essa informação e ele manda via serial. Então, por isso que acende o LED RX TX. Puxa, minha câmera podia ajudar, né? Tem um outro LED aqui, onde está meu dedão agora, que é o LED que também está conectado na porta 13. Então, quando a programação não funcionou, né?
Porque ele deveria estar piscando a porta 13. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu fazer um upload de novo. Deixa eu ver se meu Arduino está configurado direitinho. Que isso não deveria ter acontecido, embora aconteça nas melhores famílias. Eu liguei certo aqui, ground 13, eu liguei certo. Agora funcionou. Isso às vezes acontece. Agora olha só, olha o LED aqui perto do meu dedo indicador piscando junto com o meu LED que está na protoboard. Por quê? Porque ambos os LEDs estão ligados na porta 13. Eu liguei esse meu LED externamente aqui na porta 13 e lá, aquele LED piscando lá, ele na plaquinha aqui, ele foi já desenvolvido aqui, já ligado na porta 13. Então a gente pode, por isso que a gente costuma usar esse LED como teste. Se eu desligar o meu LED externo aqui, eu continuo tendo meu teste aqui funcionando aqui na porta 13. Eu não preciso do LED externo, tá? Então, o que a gente fez aqui até agora? A gente simplesmente pegou o mesmo programa da aula anterior, mudou os números onde estava 12, mudou para 13 e fizemos a programação funcionar. Mas o truque é o seguinte, por isso que a gente usa variáveis, para a gente não precisar substituir em todos os lugares porta 13, caso a gente queira mudar de novo, até mesmo porque isso é um programa curto, quando a gente tem um programa maior, começa a se tornar uma tarefa complicada. Eu precisar trocar todas as portas de um lado para o outro, de um número para o outro, enfim, a gente pode acabar errando na programação, esquecendo de trocar e ter problemas com isso. Então, para isso a gente usa aqui a variável porta, recebendo o valor 13, e aí no lugar onde a gente escreveu 13, a gente vai colocando a variável porta, que o compilador depois, quando for fazer a compilação e subir para o Arduino, ele mesmo vai fazer a substituição aqui onde está escrito porta pelo valor que a gente atribuiu aqui à variável. Só que esse código aqui está errado. Por que esse código está errado? Pelo simples fato, deixa eu mostrar aqui, olha aqui onde é que está a declaração do int porta 13. Reparem bem que ele está entre as chaves do nosso setup, né? E eu não sei se vai dar para ver a cor direito aí, mas vocês podem ver que eu coloquei em azul aqui a área que a gente chama do escopo. Lembra que eu falei do escopo no começo? O escopo do setup é isso que está em azul aqui. Então, a variável int porta foi declarada com o valor 13 no escopo do setup. Então ela não existe. O erro está no seguinte, em que ela não existe aqui nessa parte vermelha, que é o escopo do loop. Então cada função dentro das suas chaves aqui, ela tem o seu escopo próprio. Então quando eu declaro dentro daqui da setup, ela não existe aqui na função loop. Então se eu jogar esse código lá no Arduino, ele vai dar erro. Porque ele vai dizer que a variável porta aqui, nessa linha aqui e nessa linha, não existe, não foi declarada. Vocês podem ver que eu coloquei em verde aqui em cima a parte que a gente chama de contexto global, né? Ou seja, o escopo global, aqui no meio e aqui embaixo, ou seja, fora das chaves das funções. Então, fora dessas chaves aqui, o que está fora é contexto global, e o que está dentro é contexto das próprias funções. Então eu poderia corrigir essa programação de duas formas. Como? Tirando essa declaração da porta e colocando ela no contexto global. Por quê? Porque o contexto global, a declaração feita no contexto global, existe em todos os outros contextos. Por isso que ele é chamado de global. Ou a outra forma seria pegar esse int porta aqui igual a 13 e copiar ele aqui na primeira linha aqui entre a chave e o delay, para que ele exista aqui também na função loop. Então ele precisa existir dentro desse contexto para poder funcionar essas duas variáveis e existir dentro desse contexto para funcionar essas outras duas variáveis. Mas a gente vai estar repetindo o código, então melhor é fazer o quê? Pegar esse int porta que está aqui e jogar ele lá para cima, para fora do setup, para que ele exista em todos os contextos. Olha lá,
aqui é o código resolvido. Na verdade eu vou copiar e colar ele lá, ele vai dar o mesmo efeito do código anterior, que é piscar o LED na porta 13, mas é importante que a gente entenda que o que mudou, que foi a questão de utilizar a variável para facilitar o nosso trabalho. Colei aqui o código, vou fazer o upload. Vamos lá ver a nossa plaquinha aqui. Que ele está piscando, olha só, ele piscou o LED. Aí foi tão rápido que a minha câmera não deu tempo nem de pegar o foco aqui. Ele continuou piscando o LED vermelho aqui na plaquinha, que é o conectado na porta 13, ou seja, não mudou nada na questão da execução. Mas, se a gente quiser mudar para a porta 14, basta a gente... Apertei o botão errado. Basta a gente alterar agora uma única vez aqui e já está alterado para o programa todo. Perceberam como é importante essa questão da variável? Porque a gente consegue manter nosso código organizado tendo um único lugar agora para alterar, para que nossa programação toda seja alterada sem que precise alterar em cada lugar que a gente usou a porta. Tá bom? Então vocês não deixem de visitar aí o renatoaloy.blogspot.com. Eu sempre coloco algum material antes até mesmo de gravar as aulas, então fiquem ligados lá que sempre tem algum material novo. Na próxima aula a gente vai falar um pouco agora sobre... a gente está falando até agora sobre saída, né? Sobre usar a porta como saída. A gente vai usar na próxima aula a porta como entrada, aprendendo como acionar um botão e fazer acender o LED, por exemplo, com o comando de um botão. E aí que a gente vai usar realmente variáveis para a gente guardar o valor que foi desse botão, se ele foi pressionado ou não, e verificar o valor que existe dentro da variável. Tá bom? E é isso aí, gente. Dúvidas e sugestões, vocês já sabem, renato.aloy@gmail.com. Valeu, gente. Até a próxima aula.